eu vou falar para vocês sobre um trabalho que eu fiz há cerca de 20 anos. Esse trabalho teve muita repercussão. Eu vou testar alguma coisa que faz parte da cultura popular e que, inclusive, até em ambientes do tipo maternidade, se ouve falar, tá? Que tem alguns dias do mês lunar em que nascem mais bebês do que em outros. Alguns dizem que esse dia é o dia da lua cheia. Entretanto, outras pessoas acreditam que é no dia da mudança de lua, como o vulgo diz, não? E que tecnicamente é o momento da fase principal da lua, né? Que a lua tem 4 fases principais, que nesse dia da fase principal nasceria mais crianças, né? Então existe, inclusive, quem tem essa crença, né, de que há algum momento do mês lunar que nascem mais crianças do que em outro, né, divergem em que momento é esse. Esse meu trabalho ele foi inspirado num programa radiofônico que eu ouvi lá pelos anos 2000 de uma astróloga. E a astróloga mais ou menos diz o seguinte: se a Lua é capaz de agir nas enormes massas de água dos oceanos, como ela não teria efeito sobre os líquidos no útero da mãe ou sobre outros fluidos corporais, influenciando, por exemplo, no crescimento dos nossos cabelos? Tá? Então, existe uma série de crenças relacionadas com a Lua. Tá? Que a Lua puxa as crianças, que a Lua influencia no crescimento dos cabelos, que a Lua tem influências sobre a agricultura, por exemplo. Tá? As pessoas, inclusive, aprendem no meio rural, com os agricultores, que tem momentos especiais do mês lunar para plantar determinadas coisas. E determinadas coisas, se forem plantadas em outro momento, elas vão fracassar. E a questão é, será que isso é verdade mesmo? Tá? No caso, eu discuti aqui especificamente, que esse é o estudo que eu fiz, sobre a suposta influência da Lua no nascimento de crianças. Tá? Bom, esse argumento que a astróloga apresentou, eu digo que é um argumento muito persuasivo, tá? Porque ela está dizendo o seguinte: a Lua mexe com as águas dos mares, isso ninguém duvida. Tá? E os mares são enormes. E quem mexe com o grande deve mexer com o pequeno também. Tá? Então, se a Lua tem efeito sobre as águas dos oceanos, tá? ela deve também mexer nos nossos fluidos corporais. Entretanto, isso é falso em relação aos efeitos de maré. Tá? Em relação aos efeitos de maré, se pode demonstrar, tá, que a Lua afeta os mares, tá, mas não afeta os açudes, não afeta as piscinas. Tá? Porque se fosse assim o efeito, tá, a gente deveria ver maré em tanque de lavar roupa, em copo com água, em piscina, ou mesmo em açude, ou até em lagos. Tá? Em alguns lagos grandes, tá? Como, por exemplo, o lago Titicaca, tá? É possível ver pequenos efeitos de maré. Tá? Mas vocês nunca verão um efeito de maré em corpos d'água pequenos. Tá? E por que isso? Tá? As águas oceânicas elas se estendem por amplas regiões da Terra e acabam sofrendo diferentes atrações gravitacionais
tanto pela Lua quanto pelo Sol. Tá? A Lua e o Sol atuam de forma um pouquinho diferente em pontos diferentes da Terra. Tá? Essa diferença passa a ser importante quando a gente considerar dois pontos separados por distâncias comparáveis ao próprio raio da Terra. As marés, elas decorrem do fato de que a atração gravitacional da Lua e do Sol é variável em intensidade e direção quando consideramos pontos afastados sobre a Terra por distâncias comparáveis ao raio terrestre. E os efeitos de maré, eles não são tão simples assim da gente entender a mecânica da maré, tá? Porque a primeira ideia e errada sobre o efeito de maré é que o efeito de maré acontecesse. Tá? Aqui eu tenho, por exemplo, a Terra e tem representado os oceanos, por exemplo, ou até a atmosfera, né? Porque a atmosfera terrestre também apresenta efeitos de maré. Tá? Mas então as pessoas pensam num primeiro raciocínio, tá? De que o efeito de maré aconteceria no lado da Terra voltado para o astro atrator. Tá? E o astro atrator pode ser a Lua e o Sol. Tá? Os outros astros do sistema solar se pode demonstrar que eles produzem efeitos de maré microscópicos quando comparado com os efeitos do Sol e da Lua. E, portanto, discutir maré na Terra é discutir essencialmente os efeitos que a Lua e o Sol têm sobre os oceanos, ou se for a atmosfera, sobre a atmosfera terrestre. Tá? Mas o que de fato acontece, tá, é que a água ela é puxada para o lado do astro atrator e é empurrada para fora do outro lado da Terra. A mecânica que está subjacente a isso não é trivial, eu só apresento aqui os resultados para vocês, tá, da teoria de marés. Tá? E aí, então, se pode demonstrar, e quem tiver interesse em saber mais sobre isso, pode acessar o meu artigo, que está no Caderno Brasileiro de Ensino de Física, tá? Que fala sobre marés, fases principais da Lua e bebês. Aí vai encontrar o meu estudo também, que daqui a pouco eu vou apresentar, sobre o nascimento de crianças. Tá? Mas então, o que se pode demonstrar sobre a força de maré, tá, que o Sol ou a Lua produz na Terra? Tá? A configuração das forças de maré sobre a Terra é essa aqui dada por essas setinhas vermelhas. Tá? Então, vocês veem que sobre o eixo que liga o astro atrator ao centro da Terra, em cima desse eixo aqui, tá, o efeito de maré é máximo. E ele é para fora da superfície da Terra, nos dois lados da Terra. Mas tem força de maré também, e isso pouca gente sabe, para baixo, tá? Que é numa direção que é perpendicular ao eixo que liga o centro da Terra ao centro da Lua. Tá? Então, nessa direção aqui, as forças de maré são para baixo. Tá? Em outros pontos da Terra, tá? Eu tenho aqui mais 4 pontos representados, tá? Vocês veem que a coisa é bem complicada, porque aqui a força de maré ela não coincide, né, com a orientação da linha que vem lá do centro do astro atrator e passa por aqui, tá? Ela é inclinada, tá? Então, as forças de maré têm um comportamento bastante complicado, tá? Mas que é essencialmente esse aqui, qualitativamente é isso aqui. Tá? E quando a gente calcula os efeitos de maré do Sol e da Lua, tá? A gente vê que esse efeito é muito pequeno. Tá? Ele é muito pequeno, ele representa, isso aqui
é unidade de sistema internacional, Newton. Tá? Se eu pegar um corpo de 1 quilograma na superfície da Terra, tá? O efeito de maré solar máximo é 0,5 vezes 10 na menos 6, ou seja, 0,5 de milésimo de Newton. Tá? Essa é a força de maré máxima. Já a Lua, tá? Que está mais próxima de nós, e que apesar de ter uma massa muito menor do que a do Sol, tá? Ela acaba produzindo uma força de maré maior do que a do Sol. Tá? Cerca de 2 vezes maior. Tá? Porque aqui é 0,5, aqui é 1,14. É 2 vezes e um pouquinho maior o efeito máximo de maré que a Lua produz em relação ao Sol. Mas, então, não é só a Lua que produz marés. O Sol também contribui para os efeitos de marés. Tá? E aí acontece o seguinte, ó, quando a gente está em lua nova ou lua cheia, os efeitos de maré solar e lunar, eles se compõem construtivamente, eles se somam. É o que eu estou mostrando nesse diagrama aqui, mostrando a setinha vermelha representa a força de maré que a Lua faz num ponto aqui, um objeto aqui na superfície da Terra nesse lado, a setinha azul é o efeito do Sol. Tá? Mas aí vocês veem que essas setinhas, né, nesses 4 pontos aqui, elas estão sempre na mesma direção e no mesmo sentido, o que significa que os efeitos de maré estão se somando na lua nova e na lua cheia. E na lua quarto crescente e quarto minguante, os efeitos de maré se cancelam parcialmente. Eles não se cancelam exatamente porque eles são diferentes para o Sol e para a Lua. Tá? Mas então a gente tem mais efeito de maré em lua nova e lua cheia do que em lua quarto crescente ou quarto minguante. Tá? Quem quiser saber mais e quantitativamente sobre esses efeitos, pode consultar as tábuas de maré, tá, para os principais portos brasileiros. E lá vai dizer quanto, num particular dia do mês lunar, tá, a água sobe e desce. Tá? E aí, quem inspecionar uma tábua de maré dessas em qualquer porto brasileiro, vai ver que a diferença entre maré alta e maré baixa, tá, é maior na lua nova e na lua cheia do que em quarto crescente e quarto minguante. Tá? Bom, então esses são os efeitos de maré. Tá? Então, como eu disse, ó, na lua cheia e nova, as forças de maré elas produzem uma resultante máxima, tá? Que ainda assim ela é muito pequena. Tá? O efeito de maré é muito pequeno. Tá? Nós só percebemos o efeito de maré porque nós também somos muito pequenos, tá? Comparado com as dimensões da Terra. Tá? Porque qual é o efeito de maré médio, tá? De maré alta para maré baixa? É claro que isso pode mudar dependendo da geografia do local. Mas lá dentro, lá longe da costa, tá? Esse efeito máximo é da ordem de 1 metro. Apenas 1 metro, quando se passa de maré alta para maré baixa. Tá? E por quê? Porque essa força é pequenininha comparada com as outras forças que estão sendo exercidas pela própria Terra sobre as águas. Tá? Então, a força de maré é muito pequena e ela só pode produzir efeitos facilmente perceptíveis em massas de água que se estendem por amplas regiões da Terra. Tá? Ou seja, como eu já tinha notado antes, não há efeito de maré em uma região com volume tão pequeno quanto de uma bacia ou até mesmo de um açude, pois distintos pontos dessa região estão equidistantes do astro atrator. Tá?
Para a gente notar efeitos de maré, a gente tem que ter um corpo d'água, tá? Em que partes desse corpo d'água estão afastados uma das outras por distâncias comparadas ao próprio raio da Terra. Então, com isso, fica bem evidente, tá, que aquele argumento da astróloga de que, bom, se a Lua mexe com as águas dos oceanos, ela deve também mexer com os líquidos no útero da mãe ou no bulbo capilar, tá, ou nas plantas, e isso aí é uma bobagem. Tá? É uma bobagem. Não tem efeito de maré em coisas pequenas comparadas com o tamanho da Terra. Tá? Tá? Então, como eu já notei, né, se existissem esses efeitos nos fluidos corporais, a gente também observaria em copos com água, em bacias e tanques de lavar roupa, assim por diante. E ele não existe. Com isso, eu estou desqualificando o argumento de que a Lua está puxando as crianças. Tá? Porque é isso que a astróloga diz. Tá? A Lua puxa os bebês. Bom, mas de repente pode ser que a Lua tenha algum efeito outro, tá? Que não seja por maré. Tá? Eu só estou aqui colocando para vocês que se a Lua tiver um efeito no nascimento das crianças, esse efeito não é o de maré. Bom, aí o que eu fiz? Eu quis testar para ver se realmente era verdade que em alguns dias do mês lunar nascia mais crianças do que em outros. Tá? E aí eu me vali de dados com datas de nascimento dos arquivos de candidatos a concursos vestibulares da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu acabei fazendo um estudo onde eu peguei eu peguei 3 anos de vestibular. Naquela época tinha quase 40 mil concorrentes em cada vestibular. Né? Eu cheguei a mais de 100 mil datas de nascimento. Tá? E aí é esse estudo que eu quero mostrar para vocês. Tá? É um estudo com 104.616 datas de nascimento. 90% desses candidatos, esse estudo eu fiz no final dos anos 90. Tá? Quem está fazendo vestibular lá por volta de 95, ele nasceu antes. Tá? A maioria das datas de nascimento que eu tinha nessas listagens se situavam entre 1968 e 1983. Tá? 90% desses 104 mil e poucos. Os restantes 10%, eles estavam distribuídos desde 1933 até 1967. Ou seja, lá por 90 e poucos, tá, eu encontrei gente fazendo vestibular na URGS nascido em 1933. Tá? Que é bem antes de eu ter nascido. 1933 é um pouco depois do nascimento da minha mãe, né? Então, lá em 90 e poucos, tinham pessoas idosas ainda fazendo vestibular. Bom, e como eu quis aproveitar todos esses dados, eu pedi para o Observatório Nacional as tabelas de lunação até 1930. Hoje a gente obtém essas tabelas de lunação online. Nos anos que eu fiz o estudo, a gente não tinha ainda acesso, a internet já existia, mas essas coisas ainda não eram facilmente acessáveis. Assim que o Observatório Nacional me construiu tabelas de lunação. O que é uma tabela de lunação? É uma... para cada dia do ano, né, ou para cada mês do ano, está identificado lá os dias das fases principais da Lua. Tá? E então, de posse dessas tabelas, eu pude fazer o meu estudo, e aqui está o resultado do meu estudo. Tá? Eu consegui classificar, então, cada sujeito como tendo nascido numa das 4 fases principais, que são essas barras aqui, roxa,
verde, amarelo e azul, tá? Lua nova, quarto crescente, cheia e quarto minguante. E eu também pude classificar os sujeitos como nascendo um dia antes, por exemplo, da lua nova, 2 dias antes da lua nova, 3 dias antes da lua nova, um dia depois, 2 dias depois, 3 dias depois, assim por diante. Tá? Isso eu pude fazer, tá? Então, ao longo de todo o mês lunar. Tá? E o que vocês estão vendo aqui, ó, e aí entra um pouco de estatística nessa discussão, tudo que vocês estão vendo aqui, que essas barrinhas são levemente diferentes, tá? Elas oscilam, todas elas, em torno de 3.750 nascimentos por dia. Às vezes é um pouquinho mais, um pouquinho menos. Tá? Mas quem acredita que em alguma das luas, tá? E a crença mais difundida que seria a lua cheia, tá? Essa barra amarela aqui deveria ser muito maior do que as outras. E dá para ver que não é. Tá? Porque a barra mais comprida aqui, ou até é difícil de comparar assim a olho, tá? Mas acredite que a barra mais comprida é essa vermelha aqui, que é 2 dias antes do quarto crescente. Tá? Mas tudo que vocês estão vendo aqui é flutuação estatística. Tá? Não tem nenhuma evidência nesses dados, tá? De que em algum dia do mês lunar nasça mais crianças do que em algum outro dia. Só para encerrar isso aqui, ó, depois que eu fiz esse estudo, eu descobri que na década de 60 do século XX houve um estudo nos Estados Unidos com cerca de 500 mil de datas de nascimento. E na década de 70 houve um estudo na Europa com 3 milhões de datas de nascimento. E ambos os estudos não revelaram as supostas influências. Tá? Ok? Então, não há nenhuma evidência de que seja verdade, tá? De que em algum momento do mês lunar nasça mais criança do que em outros. Tá? Apesar das mamães, das vovós, das titias, tá? Contarem essas histórias, e elas são capazes, inclusive, de indicar muita gente que nasceu numa mudança de lua. Tá? Claro, porque sempre tem muita gente nascendo em qualquer dia do mês lunar. E, portanto, não é nada estranho que alguém conheça algumas pessoas que nasceram numa mudança de lua. Tá? Ok?